Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sou o Marcelo, criador desse canal. A gente vai falar aqui hoje sobre o processo de start e de stop da nossa instância, da instância do banco de dados, a gente costuma chamar assim. E, e a ideia aqui é trazer um vídeo para a gente explorar esse assunto. É uma das primeiras coisas que a gente faz ali quando a gente está manipulando uma instância, quando a gente está estudando. Então, é saber como é que a gente para, sobe aquele serviço e a ideia é essa, que ser simples, mas que abra um horizonte aí para quem está começando a estudar, entenda que existem ali algumas coisas por trás acontecendo e é sempre interessante saber um pouco mais, tá bom? Então, o cenário que a gente tem hoje aqui é o meu banco de dados é um servidor de Oracle e nesse servidor tem simplesmente o Oracle instalado e ele está desativado, está down, tá estopado, né, vamos dizer assim. Então, a ideia aqui é fazer o startup e depois fazer o shutdown comentando em cima desse processo, tá bom? Então, uma vez que a gente está ali na console, a gente se autentica, né? O Oracle precisa de um usuário que tem essa permissão. Então, a role DBA ali, o privilégio especial aqui que é o SysOp, ele vai ter esse privilégio de fazer isso. Mas talvez se você utilizar um usuário aí com um privilégio menos privilegiado, digamos dessa forma, você não vai conseguir fazer, tá bom? Então, tenha em mente isso. Então, para fazer o startup a gente costuma fazer ele simplesmente executando o comando startup. E a partir daí, a gente vai ver algumas mensagens aparecendo aqui, que é o primeiro estágio, que é a instância, sendo iniciada ali os processos, ele montou e abriu. Quem nunca se atentou nesse detalhe, talvez isso aí seja um processo único, seja só um passo, vamos dizer assim, mas na verdade tem pequenos subpassos ali em cima desse comando startup. Eu gostaria de mostrar a documentação para vocês, que ela acaba ficando mais fácil aqui, tá bom? Vou deixar aí na descrição, depois dê uma olhada com calma. Mas o processo de startup, a gente estava aqui nesse processo, nesse estágio de shutdown, ou seja, estava tudo desligado. Quando a gente submeteu o comando startup, ele passou por esses outros estágios aqui até chegar em open. A gente pode até consultar aqui e ver que o banco de dados está em open. Mas ele passou pelo estágio de mount, ele passou por esse estágio aqui também de startup só da instância, vamos dizer assim, tá bom? E em cada estágio desse, o que é interessante é entender que cada estágio desse ele tem uma característica, ele acontece alguma coisa ali por trás. Por exemplo, quando ele vai para o estágio de no mount, que é onde a instância starta, a instância ali é o processo, os processos do Oracle, os processos em background, a estrutura de memória, a SGA, ali, toda a instância é, que é que a gente chama de instância, ela sobe e para ele subir, o Oracle ele se baseia no arquivo de parâmetro, no init, ali no SP-File. Então ele lê um conjunto de parâmetros ali que foi estabelecido lá naquela fase ali de instalação do Oracle. Então ele lê esses arquivos e faz a instanciação desses processos. Se não tiver nenhum problema, nenhum parâmetro obrigatório ali faltando, alguma configuração ali que não está de acordo, ele nem consegue chegar nesse estágio de no mount. Então a gente já corre ali para verificar se tem alguma coisa atrapalhando esse startup. Mas uma vez que ele conseguiu chegar no processo de startup, o startup no mount ter acontecido, a gente vai para o próximo estágio aqui, que é o estágio que a gente chama de mount. Ou seja, quando aquela instância, aquelas estruturas de memória, ela se associou a um conjunto de arquivos. E aí, arquivos aqui, a gente pode ter uma interpretação nesse momento aqui desse vídeo, como vários arquivos que o Oracle contém, ali, por exemplo, os data files, os redo logs, os control files, para ele poder associar essa estrutura de memória nesses arquivos e o Oracle ele checa, faz uma verificação nesse sentido, se tiver tudo de acordo, ele faz a montagem, né? Associa uma instância aos arquivos, então ele associou ali. Uma vez que ela está montada, essa instância, ela está associada com essas estruturas,
a gente tem um próximo estágio que é o Open. Esse Open, o Oracle, o processo finaliza, esse processo de startup finaliza, e quando a instância chega no estágio de Open, aquela mensagem ali, Database Open, ela é mostrada, significa que o banco de dados ele entrou em um estágio onde vai ser possível fazer consultas, vai ser possível criar tabelas, ou seja, a aplicação que utiliza esse database ela vai poder funcionar normalmente. Então, esses são os estágios, assim, falando bem rápido, onde esse processo de startup acontece, né? Então, aquilo que a gente inicialmente achava que era um comando startup, ele era só um estágio ali desapercebido, né? A gente vê que, na verdade, ele tem estágios intermediários ali e é interessante a gente entender que existem esses estágios. Às vezes, o banco de dados, ele não dá quando a gente faz o startup, ele não abre e ele para em um desses estágios e aí isso vai dando, vai mostrando para a gente talvez onde o problema pode ter acontecido. Um arquivo de data file está faltando, está precisando de recuperação, enfim. Então é interessante entender esses estágios. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um shutdown e a gente vai fazer esse processo estágio por estágio, tá bom? Bom, eu adiantei o comando shutdown aqui, né? Mas infelizmente um spoiler já para vocês. Mas o que a gente vai fazer agora é repetir o processo de startup, mas indo de estágio a estágio para a gente ver que é possível fazer isso e em algum momento a gente precisa fazer para fazer algum tipo de manutenção, tá? Então, como é que a gente faz para a gente chegar no primeiro estágio? A gente submete o comando startup no mount. Então eu submeti o comando aqui agora, ele vai simplesmente aparecer aquela mensagem das estruturas de memória, a instância foi startada, ele mostra ali algumas informações do tamanho do SGA e o database buff, enfim, outras estruturas ali. Mas é importante a gente ver aqui que ele parou nesse estágio, tá? Ele não foi mais pro próximo. E aí a gente poderia fazer algum tipo de consulta no dicionário, ele fazer olhar algumas views internas do Oracle. Nem todas estão disponíveis, mas a gente já consegue ter um nível de verificação ali na instância, tá bom? Como é que a gente faz para pular para o próximo estágio, que seria montar a instância, onde o control file é lido ali, aquelas próxima verificação, como eu disse anteriormente. A gente utiliza esse comando aqui, ó. Para ir para o próximo estágio, a gente usa o mount database ali, né? Então, o banco de dados foi alterado. A gente pode consultar lá na Vedola Instance, tem um parâmetro lá status, tá? Então, depois podem dar uma olhada com calma lá. Mas ele alterou o estágio. E para a gente chegar no estágio de Open, é o alter database open. A partir desse momento que o banco de dados ele foi aberto, aí ele, como eu disse, ele está apto a receber as operações ali de DML, enfim, qualquer tipo de interação ali com a aplicação, tá bom? Bom, para fazer o shutdown, ele é aquele comando que eu falei, é shutdown, tem uma variação ali que a gente vai ver, mas eu gostaria de mostrar aqui de novo a documentação, que o processo de shutdown, ele é basicamente, o Oracle ele segue o caminho inverso, então ele, deixa eu chegar aqui na imagem, aqui ó, é o caminho inverso, ele estava em Open, ele fecha aqui os arquivos, né? Então, os arquivos aqui de data file e tudo mais, ele desmonta, desassocia aquela estrutura de memória dos arquivos e chega aqui no processo de shutdown. Ou seja, não passa a não existir aquelas estruturas de memórias, o PMON, o processo em background, SMON, todos aqueles processos ali da instância deixam de existir nesse estágio. Nesse processo aqui de shutdown, eu gostaria de mostrar uma tabelinha que essa tabela ela é legal de mostrar porque a gente tem um entendimento do que acontece a partir do momento que um comando de shutdown é submetido. Então, o Oracle ele nos fornece aqui 4 modos, vamos dizer assim, né, de shutdown.
shutdown normal. O shutdown immediate vocês viram agora, né? Vamos partir aqui do normal. É quando a gente submete um shutdown normal, esse é o comando, o que acontece, né? A partir do momento que o comando é submetido, a instância não para de existir imediatamente. Ela fecha o banco, desmonta, vai fazendo todo aquele processo, né? Então, nesse estágio, isso demora, às vezes, dependendo do tamanho do banco, da quantidade das estruturas de memória, da quantidade de usuários que tem conectado ali, isso demora. E é interessante a gente saber que se a gente executar um shutdown normal, e nesse estágio, até finalizar o processo, não vai ser permitido um usuário comum, um usuário de aplicação ali, se conectar à instância. Então, a partir do momento que o DBA submete o comando shutdown normal, ou seja, qual ele for, ninguém consegue mais conectar na instância. Então, se alguém tentar conectar, vai dar um erro lá, shutdown in progress, alguma coisa nesse sentido. Mas isso que acontece. No shutdown normal, tem um detalhe que, para ele finalizar, aqueles usuários que estão conectados, eles precisam, por vontade própria, vamos dizer assim, desconectar do Oracle, para a instância conseguir progredir com relação aos processos de shutdown. Então ele vai esperar todo mundo sair, digamos assim, de uma forma, você até pode fazer isso, mas na teoria ele esperaria todo mundo desconectar, normal, as transações seriam encerradas, e ele executa ali um processo de checkpoint ali para poder meio que garantir ali a integridade ali dos arquivos, vamos dizer dessa forma, né? Vejam que se a gente utilizar o transactional, ele muda um pouquinho, ele também não vai permitir o usuário, né? Mas ele também vai aguardar ali, ele vai aguardar a transação finalizar. Então, imagina que tem um processo executando ali, um processo no sentido de um job, alguma coisa ali processando, lendo, escrevendo em tabela. Então, se a gente utilizar o transactional, a gente vai aguardar esse processo finalizar, aí a sessão vai entrar num estágio ali de idle, vamos dizer assim, né? Ou seja, ela não está fazendo nada, e aí o processo consegue progredir para o shutdown. O immediate, que é o que a gente mais utiliza ali no dia a dia, no cotidiano, quando a gente precisa fazer um shutdown, porque ele é um meio termo desse cenário aqui, desses dois cenários, onde ele pode vir a demorar, um processo que vir a demorar ali, a gente perder uma janela de manutenção porque o banco não finaliza o shutdown. E o abort também, que o abort ele é um processo utilizado ali já no sentido de emergência. Às vezes o banco de dados não respondeu mais, ele está no ar ali meio que zumbizão, ele não está mais, a gente conecta, não acontece mais nada. Então a gente acaba optando por fazer um processo de shutdown abort, mas ele é mais no sentido de emergência, para a gente poder matar aquela instância e depois fazer um processo de startup. E o immediate é que ele é mais no sentido de ele não permite o usuário, quando ele é submetido, né? Submeteu o immediate, ele não vai permitir o usuário, nenhum permite, né? Mas é bom tem esse entendimento. Ele também... E ele não vai esperar a transação, ele vai simplesmente matar ali o processo de transação, para ele não aguarda ele finalizar, simplesmente ele ignora aquilo ali, corta ali todo aquele processo que estava em curso, para o processo de shutdown acontecer, tá bom? Então, tenha em mente que tem esses modos, e dependendo do caso aí que você se encontra, você pode executar um immediate, um transacional, normal ou até mesmo um abort, né? Aí depende do caso. Mas para quem não tem muito essa vivência, a gente acaba meio que na maioria das vezes usando o immediate, porque no próximo processo de startup, aquelas transações ali que foram interrompidas, elas entram em um estágio de, como eu posso dizer, um estágio de íntegra, né? Apesar de a programação ali, o desenvolvedor tem que ter feito ali toda aquela questão de transação ali da alteração dos objetos para poder ele respeitar o que está dentro da transação. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês do processo de startup e shutdown e da instância.
É um assunto que é relativamente simples, mas para quem está começando aí pode ser algo que vocês não tenham visto. Eu vou deixar aí a documentação para vocês. Dê uma olhada com pouquinho mais de calma aí nos detalhes. Acabei não falando em detalhe de tudo aqui, até porque acho que uma leitura aqui é mais interessante. E é isso, é mais para abrir o horizonte para quem está começando, que existe esse modo e a gente não enxergar aquele processo de startup simplesmente como um comando e a partir daí a gente nem sabe o que está acontecendo ali por trás, tá bom? Então, se você gostou, deixa o like aí, só para o YouTube entender aí que é um conteúdo interessante. Acho que vale a pena compartilhar com os colegas aí que estão estudando também, tá bom? Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.